Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Sou o professor Alessandro, tá? Você que ainda não me conhece. Em primeiro lugar, mais uma vez eu quero agradecer a Deus por esta oportunidade. Preparei esse vídeo aqui, tá? Que eu peço para que você assista ele na íntegra. Tem muita informação útil aqui, orientação, tá? Proposição para você tomar aí mediante o concurso do Ministério Público, né? Em relação aí à posição, a gente vê até então um pouquinho de falta de transparência da banca Consulplan em relação a esse concurso público. Então eu trago aqui algumas respostas para algumas perguntas, bem como outras orientações. Antes de mais nada, você que já se inscreveu no meu canal, meu muito obrigado. Você que ainda não é inscrito, eu peço que você se inscreva no meu canal, professor Alessandro. Ativa o sininho aí, ó, deixe seu like, seu comentário, a sua sugestão, porque, como eu falei, até o final desse concurso público eu estarei aqui ajudando você a conseguir essa vaga aí que você tanto almeja, tanto almejou, tá bom? Então vamos lá. Primeiro questionamento, a primeira resposta a um questionamento é: professor, os recursos que foram impetrados, tendo resultado, a partir do resultado aí, qual é o que acontece a partir daí? Vamos lá. Em relação aos recursos de língua portuguesa, né, a orientação que eu fiz no outro vídeo aqui, graças a Deus aí, tá, eu acredito que muitos fizeram e prestaram atenção para que a banca não, logo de cara, claro, indeferisse, porque, como eu disse no vídeo anterior, não é interesse de nenhuma banca anular a questão. A banca Consulplan não anula? Anula sim. Vai, como eu falei, vai depender do recurso, né, da fundamentação e fazer exatamente aquilo que eles querem no recurso, ok? Então, nos recursos de português, os dois de ensino médio e os dois para nível superior, o que acontece? Tá? Então, no recurso em que solicita anulação da alternativa, a anulação da questão, evidentemente, tá, que a pontuação vai para todos. Já no recurso que pede para trocar a alternativa, inclusive quando emitir para algum nível superior, ele falou, professor, mas para mim é interessante que anule a questão. Então, como eu falei, da maneira que eu fiz o recurso, tá? Então poderia pedir para trocar a alternativa e também para anular a questão. Eu acredito que foi nessa linha de raciocínio que a maioria dos concurseiros impetraram o recurso no sentido de anular a questão, tá? Até porque aí está tendo uma corrente de amizade, assim eu espero que seja, né? Tá? Então, o que acontece? Se o recurso for deferido para anular a questão, o ponto vai para todos. Se o recurso for deferido pedindo para trocar a alternativa, aí evidentemente que vai haver aí uma alteração na sua pontuação, né? Se você acertou a questão e houver a troca, por exemplo, aí você vai ficar com menos um ponto. Respondido aí a primeira situação. Segunda situação, gente, é uma preocupação que aí não deve ser mínima, deve ser de você, concurseiro, concurseira. A banca, ela não divulgou nenhum prazo, nenhum cronograma, na final de contas, né? Não tem um cronograma, é estranho isso aí. A gente não vê isso no edital, a gente não vê no seu site. Então, o que nós temos apenas, se você pegar o edital, e você vai identificar lá no item 20, né, das disposições finais, precisamente o item 20.1, você vai ver lá o que, ó, que a banca deixou no edital. Então, todas as publicações oficiais referentes ao concurso serão feitas no Diário Oficial do Estado do Pará e nos sites, né, do próprio Ministério Público, assim como da banca Consulplan, tá? Mas, claro, você que está esperando o resultado aí, vai ficar à mercê disso, porque eu acho que seria interessante que a banca tivesse um cronograma, né, pelo menos para você saber. Por exemplo, acabaram os prazos de interposição de recurso. E agora? Você vai ficar esperando o quê? Então fica essa ansiedade, né? Eu me coloco na situação, no lugar de você aí, concurseiro, concurseira, tá? Ainda mais que acredito que muitos aí estão estudando para outros concursos, então isso, de certa forma, gera um pouquinho de dúvida, ansiedade. Então seria interessante que vocês se mobilizassem. Seria interessante que você entrasse nos contatos, né, da banca Consulplan, enviasse e-mail para o próprio Ministério Público pedindo a transparência, pedindo que a banca publique um cronograma, e aí sim você se planeja, você já vai saber exatamente quando vai sair o resultado, por exemplo, quando vai sair a divulgação do gabarito oficial, né, quando, por exemplo, vai sair, vamos dizer assim, o prazo de interposição de recurso, enfim. Então, é importante, eu acredito, a minha orientação que fica nesse quesito é que, claro, você concurseiro, você concurseira, você entre em contato com a banca, né? Você os incomode para que assim eles
emitam, publiquem um cronograma aí, né, das divulgações para que você, dessa maneira, possa se programar. Sobre a prova de redação, tá? Em relação à prova, o tema do ensino médio, eu prevejo, tá? Não quero queimar minha língua, eu prevejo que não vai ter muito problema para os corretores. Por quê, professor Alessandro? Porque o tema, tá? O tema ele tem na sua frase que o compõe, é muito importante você prestar atenção nisso, tá? Bem como na questão dos próprios aspectos de avaliação da banca, eu vejo que é muito fácil para o corretor identificar o recorte, tá? E ficou muito claro isso aí, tá bom? Então, o que acontece? Lá no edital, vocês viram aqui, vocês acompanharam comigo as aulas que eu preparei de redação, e eu foquei nessa questão de que o tema da redação é um tema da atualidade, né, IAC, e foi, graças a Deus nós acertamos, né, do nível médio, é um tiro certeiro, ok? E quase, né, nós acertamos a questão da mulher, né, questão da discussão da mulher, só faltou a questão da violência obstétrica, já falo isso. Então, dentro dessa linha de raciocínio, a banca ela foi coerente, porque foi um tema da atualidade, tá? E está relacionado ao Ministério Público. Então, o que acontece? Eu prevejo, para o corretor aplicar, né, os critérios de avaliação, os aspectos avaliativos, que não vai ter muito problema. Assim, eu espero que seja, ok? Porque o tema deixou bem claro, ó, o enfrentamento à desinformação política em ano de eleições gerais no Brasil. Então, aqui o recorte qual é? Vamos dizer que o candidato escreveu o texto dele falando do enfrentamento à desinformação política, enfim, a fake news no sentido geral, as notícias falsas no sentido geral. Opa, ele já está o quê? Ele já fugiu do tema, já está o que fora da curva, né? Uma expressão que a gente utiliza hoje os concurseiros. Então, nesse tipo de coisa aí, eu prevejo que não vai ter muito problema para os corretores, tá? Então, se você discorreu, colocou uma dissertação, ponto de vista, uma tese, argumentou nesse tipo de raciocínio, né, de como enfrentar a questão das fake news, da desinformação política no campo do poder político, beleza, tá? É ficar prevendo a questão dos descontos, se vão ser exatamente de acordo com o critério de correção da banca, enfim, tá? E a questão da atuação do MP. Professor, eles não colocaram na frase que compõe o tema que eu preciso deixar explicitamente em meu texto a questão da atuação do MP. É aí que gera uma dúvida. E para isso nós vamos ter que aguardar, claro, as correções. Por quê? Para eu cobrar, se eu elaboro o tema de uma prova de redação, para eu cobrar do candidato, eu já vou colocar aqui no tema. Porque a frase que compõe o tema, ela diz para você, ó, escreve, aborda o que está aqui. Porque se você não escrever o que está aqui, eu vou poder penalizar você. Então, a banca não colocou, por exemplo, o MP e o enfrentamento. Então, não há isso. Então, fica o quê? Fica pressuposto, como eu falei, né? No item argumentação e informatividade. Então, se você quiser tirar uma nota melhor em relação aos outros, você pode muito bem incluir o Ministério Público, como eu falei. Tá? Agora, não deixa claro aqui, como não colocou no tema, não deixa claro que o candidato é obrigado a colocar. Como eu falei, é bom você colocar no sentido da sua pontuação ser melhor, porque você vai escrever uma dissertação que não vai colocar mais ou menos o que todo mundo vai colocar. Foi isso que eu orientei, inclusive, quando eu preparei o e-book, né, e falei, olha, galera, tem uns exemplos aqui, algumas fontes para você utilizar e para você tirar uma anotação boa, um conceito muito bom no item argumentação e informatividade. Então, fora isso, tá? O que eu gostaria, o que eu oriento, principalmente agora no tema do nível superior, tá, gente? Eu oriento que vocês solicitem, isso não é uma prática da banca Consulplan, isso é uma prática da banca do Sebrasco, eu acho muito interessante. Mas o Sebrasco, eu vou deixar para a gente falar, né, na prova do TRT de redação, tá bom? Que é outra coisa, lá é uma dissertação expositiva, tá bom? Mas eu vou deixar já esse convite aqui. Mais uma vez, você que ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva, deixe seu like, seu comentário, que eu vou ajudar também no concurso do TRT 8, especialmente a questão da redação da prova discursiva. Então, olha só, voltando aqui à discussão. O que acontece? A banca Consulplan, ela deve, ou ela deveria, publicar um padrão de resposta da prova discursiva. Como eu falei, não é comum isso dela. Mas vocês, como concurseiro e concurseira, vocês podem cobrar, emitir e-mail, para evitar de quando chegar o resultado lá, o espelho da sua correção,
Não tem essa série de fatores. Isso é bom até para mostrar para eles que vocês estão atentos quanto a isso aí. Por quê? Eu falo isso com experiência própria. O outro concurso, recentemente, que teve prova de redação aqui no Pará, cuja banca é a CETAP, deu muito problema. Eu espero que não tenha problema agora. Porque, felizmente, a questão de corretor, eu não sei como é que eles funcionam e tudo mais, às vezes querem economizar e eu espero que não aconteça. Mas aqui, especialmente para nível superior, eu vou te mostrar por quê. Eu sugiro também para pessoal do nível médio, para deixar uma coisa bem transparente. Entre em contato com a banca, no próprio Ministério Público, solicite que a banca emita um padrão de resposta da prova discursiva para você já ter uma noção do que exatamente o que aquilo que a banca queria de vocês. Eu acho interessante isso aí. É a minha proposição, é a minha sugestão, tá? E agora eu mostro aqui por quê, ó. Então vejamos aqui o tema. O tema até então, né? O tema, a minha aposta, uma das minhas apostas, era que seria a questão da violência contra a mulher. Eu apostava principalmente na questão da violência doméstica, porque é um tema atual. Eu não esperaria esse recorte de violência obstétrica. Então esse tema, esse assunto, ele não tem muita discussão. Não tem muito do que se falar sobre ele. Tanto que até num dos textos motivadores, você pode observar que quem elaborou esse tema aí, né, eu tenho experiência em elaborar tema, então eu já vi a linha de raciocínio do corretor nesse sentido, né? Eu quero até crer que eles não tenham mudado o tema, né? Em cima da hora. Eu acredito que não. Mas olha só, o texto 2 de motivador, eles colocam lá, o texto motivador 1 já deixa essa questão de que eles mesmos tiveram, a pessoa mesmo que elaborou o tema, né? Já deixou claro que não tem uma definição precisa sobre este item. Então isso aqui vai dificultar para o corretor ou para os corretores. Isso aqui vai dificultar muito. Por quê? De acordo com esse tema, você tem 2 recortes aí. De maneira explícita na frase que compõe o tema, ok? Primeiro recorte. A sua dissertação argumentativa, ou seja, tem que ter um ponto de vista. E fundamentar esse ponto de vista, tem que ter o quê? Ó? Combate à violência obstétrica, ok? Então, restrito a questão, o tema está restrito, delimitado a questão da violência obstétrica, ok? Nesse quesito aí, esse tipo de violência, que os textos motivadores, o corretor entendeu pela dificuldade do tema, né? Pela questão que nem muitos conhecem sobre esse assunto, ele colocou aí, vamos dizer, ó, aqui, ó, o texto motivador vai te indicar o que é violência obstétrica, ok? E o outro recorte, qual é, professor Alessandro? É a questão que no teu texto tem que abordar também, tinha que abordar a questão de que combater a violência obstétrica é uma questão de proteção à vida, ok? Então o teu texto tem que ter essas 2 linhas de raciocínio. E outra, como eu falei, a mesma situação que aconteceu lá do nível médio, do tema. Professor, no meu caso, eu não abordei o Ministério Público, eu coloquei outras propostas de intervenções. E aí? Aí, como eu disse, no item argumentação e informatividade, se o seu texto ele tem um alto grau de informatividade, ou seja, você colocou coisas que muita gente colocou. Olha, combate-se a violência obstétrica. Vamos dizer um exemplo aqui, rápido. A maioria dos candidatos colocaram assim, ó, que o governo, que o poder público invista mais na saúde. Isso aí é um nível de... É uma coisa óbvia, vamos dizer assim. Dentro dessa linha de raciocínio, tem um grau de informatividade muito alto, então a pontuação vai ser baixa nesse quesito. Agora, quando você consegue colocar, por exemplo, o Ministério Público aqui, a atuação dele, a importância dele, ou outra proposta de intervenção, mas especialmente o Ministério Público, e relaciona, eu penso, como corretor, baseado em critério objetivo, ok? No quesito argumentação e informatividade. Você passou uma informação que não é óbvia. O grau de informatividade do teu texto nesse quesito, ele é muito baixo, ou seja, ele não é óbvio, nem todo mundo colocou a mesma abordagem, então a tua pontuação vai ser boa. Mas como eu disse, tá? Será que os corretores vão levar isso em consideração? Aí é que está a questão. Por isso que é importante que vocês se mobilizem e peçam, entre em contato com a banca, o próprio Ministério Público, os outros institutos, as outras instituições, e cobrem um padrão de resposta da prova discursiva, porque assim vocês já vão ter uma segurança, vocês já vão ter uma noção do que aquilo que vocês fizeram na sua redação é exatamente aquilo que a banca fez. Solicitou, ok? Porque senão
prevejo, tá? Não quero polemizar jamais no meu trabalho aqui, não é isso, tá? Então, com a experiência que eu tenho de elaborar temas de redação, com a experiência que eu tenho de professor de redação, com a experiência que eu tenho nessa área de concurso público, ok, gente? Tá? Diante do que estão acontecendo e tudo mais, então é muito bom você prestar atenção nesse tipo de informação que eu estou passando aqui para vocês, ok? Então, entrar em contato, pedir no e-mail e tudo mais. O que eu posso fazer para você? O que eu estou fazendo já para alguns? Por exemplo, você escreveu a sua redação, ou você consegue transcrever a sua redação fiel ao que você escreveu lá no dia? O que é que eu estou fazendo? Eu estou fazendo a correção, tá? Para o nível médio e para o nível superior, caso você tenha interesse, você não é obrigado, ok? É você, quem já tem o meu contato, o meu zap, é só mandar a redação para mim. Quem não tem, está aí o meu contato, ok? Do zap e tudo mais. O que acontece? Você escreve o seu texto, tira uma foto e envia para mim. Eu estou cobrando uma taxa de apenas R$15, tá? É a correção de acordo com o critério da banca, ok? E para o nível superior eu estou cobrando uma taxa de R$25. Então eu já vou te dar a nota que é para você tirar aqui na prova desse concurso, aplicada recentemente. Professor, mas saiu lá no dia, porque a gente não sabe até então quando é que vai sair o resultado. Mas chegou lá no dia, o que aconteceu? Eu te dei 15, vamos dizer assim. É claro, eu vou te... Não. A tua nota comigo foi uma nota bem alta, bem próxima ali da nota máxima. Aí o corretor te deu uma nota que você foi eliminado. Houve uma discrepância. O que acontece? Nesse caso eu vou ter que entrar com recurso. Mas como eu falei, agora, nesse período, tem como eu planejar para você e para mim, porque quando chega no resultado lá da prova discursiva, meu amigo, é 2 dias. E não tem como entrar com recurso para várias pessoas em 2 dias, sendo que os recursos não podem ser coletivos e idênticos. Eu entro com recurso? Entro, tá? Vou te dar um exemplo aqui bem recentemente nesse ano. Prova padrão, aliás, prova de um instituto respeitado, Sebrasp. O que foi que aconteceu? Prova de policial penal de Pernambuco. Quando eu vi o tema, eu digo, meu irmão, os corretores vão sofrer. Foi o que aconteceu. Colocaram direitos humanos lá. Meu amigo, a maioria dos corretores erraram. A maioria dos corretores erraram na correção, no sentido da abordagem do conteúdo. Professor, isso acontece, acontece. Entendeu? E aí o que foi que aconteceu? Eu tive que entrar com recursos. Graças a Deus, com vários recursos que eu impetrei, a maioria eu ganhei. Porque eu dizia, na hora que eu vi o texto, eu digo, não, você falou direito humano, você abortou tudo. É exatamente isso que eu vou fazer aqui para vocês. Mas como eu falei, tá? Vai de cada um, vai se você tem interesse. Tá bom, gente? Tenho certeza, se você for procurar por aí outros professores, o custo é mais alto, tá? E é maior. Como eu falei, embora meu canal seja pequeno porque o outro foi hackeado, mas graças a Deus as pessoas que vêm já estão me conhecendo, já me conhecem de outros concursos e conhecem a minha seriedade, conhecem o meu trabalho. Entendeu? Porque se eu entrar com recurso é para ganhar, tá? Mesmo sabendo que pode 50% de vitória e 50% de derrota. Então, eu estou fazendo isso. Caso você tenha interesse, ok? Você envia o seu texto para mim, eu vou fazer a sua correção e você vai guardar essa correção. Saiu a nota da banca, foi exatamente aquilo, beleza. Ou, o que acontece? Por exemplo, tem casos aí que o candidato mandou um texto para eu corrigir, falei, cara, infelizmente eu vou te dar uma nota aqui, mas eu falo logo, tá? Não é boa, mas a correção de acordo com cada critério, tá, gente? Eu aplico o quê? A grade específica aqui da banca Consulplan. Então, o que acontece uma vez ou outra? Eu dou uma nota baixa e a banca dá uma nota alta pro cara e eu disse pra ele, se tu tirar uma nota maior, tu não entra com recurso. E acontece, esse tipo de coisa acontece. Então, muitos corretores corrigem várias redações por dia, então tem tudo isso, o cara é humano, entendeu? Tudo mais. Mas assim, no sentido de que se te prejudicou, ainda bem que hoje no concurso é possível impetrar recurso. Então eu vou estar fazendo isso aqui. Gente, era esse o vídeo que eu tinha para preparar para vocês, tá bom? Mais uma vez eu peço, você que ainda não se inscreveu no meu canal, inscreva-se, deixe seu like, compartilhe, divulguem. Já lhe ajudei na questão do tema, já lhe ajudei na questão do recurso, tá bom? Estou lhe ajudando mais uma vez, como eu falei, essa parceria aqui que eu conquistei com vocês vai até o final desse concurso público, tá bom? Então um abraço do professor Alessandro e até uma próxima oportunidade aí, se nosso Papai do Céu continuar nos permitindo.